Uma boa noite a todos, que nós possamos ser amparados, acolhidos pelas energias e forças do nosso Pai Oxalá, com as suas vibrações de fé, com as energias de todos os nossos sagrados orixás, especialmente de nosso Pai Oxóssi, na busca pelo conhecimento da fé. Eu falo sempre de Oxóssi, mas lógico, a gente pede amparo de todos os orixás, né? Hoje nós vamos iniciar um livro muito especial. E, assim, esse livro é o início, eu pretendo trabalhar outros livros, outras obras que tratam do tema Pombagira, tá? E talvez eu tenha deixado ele para depois ou por tanto tempo, justamente para que a gente pudesse ter uma base de estudo um pouco mais profunda para quando falar do orixá Pombagira enquanto orixá de Umbanda, para que a gente não precise perder tempo mesmo com certas minúcias, certas coisas que são tão supérfluas, e não é disso que eu quero tratar, e não é disso que o livro trata também, tá? Aqui, esse livro, ele vai tratar do orixá Pombagira, da força de Deus original Pombagira. Então, a maioria de vocês acompanhou o livro sobre fundamentação do orixá Exu. Então, no que foi tratado esse livro? Da manifestação de Exu enquanto orixá, enquanto força do Criador atuante em tudo e em todos. E o que nós vamos fazer aqui nesse livro, com o Pombagira, é a mesma coisa. Então, o livro vai tratar da fundamentação, ou seja, da explicação da atuação da energia desse orixá em tudo e em todos. Então, é óbvio que nós não vamos ficar aqui tratando de minúcias. O que são minúcias? Ah, como que a pombagira se mexe, o que ela toma, qual que é o nome dela? Gente, pelo amor de Deus, né? A gente fala tanto, eu acho que vocês estão acompanhando, assim, né? Vão seguindo o raciocínio junto comigo. Por quê? Porque a gente vê assim, olha, se existe um orixá distorcido, é Exu, com certeza. Mas se existe um orixá mais distorcido ainda, é Pombogira. Mas assim, é mais distorcido, é mais incompreendido. Parece que tudo aquilo que é de podre, de torto, as pessoas justificam e fundamentam com Pombogira. E assim, isso me fere, gente, de várias maneiras. Vocês não têm ideia, tá? Por quê? Porque junto com a força de orixá Pombagira está a representação da força do feminino. Eu não vou falar de mulher, eu vou me referir sempre ao feminino. Por quê? Porque quando a gente começa a falar de mulher e de homem, a gente está tratando de coisas sempre humanas. E o que a gente vai tratar aqui é muito mais profundo que isso. O feminino e o masculino está em tudo na criação. Está, inclusive, na essência dos orixás. Eu não falei para vocês que são 7 linhas de Umbanda e que cada uma dessas linhas, que são forças, manifestações de Deus, vibrações originais de Deus, não tem o seu lado positivo e negativo? Não tem o seu lado feminino e o seu lado masculino? Porque o feminino e o masculino fazem parte da criação. São forças equivalentes, complementares e necessárias para o equilíbrio de tudo. Então, se nós tratamos de Orixá Exu, e relembrando, Orixá Exu, enquanto força de vitalidade, Orixá Exu, de vitalidade da fé, do conhecimento, da justiça, do amor, da evolução, então, de todas as outras linhas. Então, Orixá Exu, vitalizador e também descarregador
aquele orixá que tira o negativismo, que esgota o negativismo dos seres da criação. E Pombogira, ou Pombagira, não é uma força diferente. Ela trabalha também, é uma força atuante na esquerda, lembrando que esquerda não tem nada a ver com bem e mal. Quando a gente se refere à esquerda, pense na mão. Você tem uma mão direita que é boa e uma esquerda que é ruim? Seu ouvido direito é bom e sua esquerda é ruim? É assim? É assim que a gente trata esquerda e direita na vida? Claro que não. Então, direita são formas de trabalho dentro da Umbanda e esquerda são formas de trabalho dentro da Umbanda. São simplesmente formas diferentes, né, de trabalho, de firmeza, de proteção, tá? No livro, gente, ele inicia, quando ele faz uma introdução, obviamente não dá para falar de Pombagira sem falar da significância da presença feminina, principalmente em terreiros de Umbanda, né? Então ele começa falando assim: como é que se justifica a presença de um espírito feminino que foge aos padrões morais e comportamentais da nossa sociedade, predominantemente cristã, e em que a mulher está colocada num pedestal elevadíssimo, né? E muito dignificada enquanto mãe, esposa, filha obediente, mas que é lançada num abismo de perdição se ela foge do arquétipo de submissão. Entende? As mulheres que fogem ao padrão de submissão, né? Especialmente aquelas mulheres que se afastam dos padrões de comportamento íntimo, homem e mulher, assustam, chocam e começam a ser rotuladas, estereotipadas como leviana, ninfomaníaca, né? E etc, etc, etc. Então, isso, vocês imaginem no início da Umbanda. Como que isso foi visto no início da Umbanda? Porque existem pouquíssimos relatos, tá? Existem pouquíssimas obras que explicam como se deu o início das incorporações desses espíritos femininos na esquerda, posteriormente chamadas de pombagiras, né? Só que esse estereótipo, esse arquétipo de pombogira, ele fascinava as pessoas de uma maneira geral. Vocês imaginam na década de 30, de 40, de 50, talvez até hoje, né? Essas mulheres que simbolizavam o tipo de mulher ideal, aquela mulher maravilhosa, deslumbrante, poderosa, livre. Lógico, desde que não fosse sua mãe, sua irmã, sua esposa ou sua filha, claro, né? Vocês estão entendendo? É uma mulher ideal. Desde que não seja sua mãe, nem sua esposa, nem sua filha. Porque sua filha, sua esposa, sua mãe não pode ser desse jeito. Entende? Foge desse arquétipo. Então, as pombagiras na Umbanda, elas simbolizavam tudo que era negado à mulher na sociedade machista, repressora e patriarcal da época, no início do século XX. Então, ela vinha literalmente com essa liberdade que as mulheres não tinham, tá? E nesse início, embora poucos os relatos, muito tem notícia, e a gente tem notícia, era muito comum, tá? Que a maioria dos terreiros não trabalhava com pombagira, não tinha gira específica para pombagira. E quando tinha gira de pombagira, as giras eram fechadas, era fechada só para dentro da casa, só para os médicos. Para quê? Para não escandalizar as pessoas da sociedade e não atrair para o terreiro, para aqueles centros, comentários maldosos ou comentários, né, sobre o que acontecia lá, sobre as moças da rua. Por quê? Porque isso trazia, gente, isso trazia até polícia. E os comentários eram os piores, que havia sexo explícito, que as pombagiras faziam isso, faziam aquilo. Olha, gente, as histórias e as nossa senhora, vocês já devem ter ouvido algumas histórias dessas bem escabrosas, né?
Mas as pombagiras nesse início, elas foram estigmatizadas como espíritos de rameiras. O que eram as rameiras? A forma como eles chamavam as prostitutas na época. E aí, essas prostitutas incorporavam, era assim que era visto, incorporavam nos médios, mulheres, claro, tá? Para fumar, beber champanhe, dar gargalhada, rebolar, balançar os seios de forma provocante e atiçar o desejo nos homens. Pronto, gente, descambou. Descambou. O negócio descambou. Os comentários eram esses, pombagira é para isso, e pronto, acabou. Tá? E aí, para tentar amenizar o estrago que as pessoas associaram ou começaram a colocar essa imagem pombagira, ainda tinha muito terreiro, muito pai de santo que tratava a pombagira como Exu, é mulher de Exu. Ah, não, essa daí é mulher de Exu. E Exu, você sabe, né? Exu não é a flor que se cheira, né? Então, mas elas trabalham, né? Não tem problema, elas fazem o trabalho delas ali, mas a gente deixa os Exu aqui para cuidar delas, da moralidade delas. E era assim, Exu ficava lá para cuidar da moralidade da mulherada, porque a mulherada era incontrolável, aparentemente. Mas elas trabalhavam desde o seu início, faziam socorro de várias formas, né? Então, isso tudo, vocês imaginam no contexto. Pensa na década de 50, que é uma década bem emblemática, a Umbanda já estava razoavelmente, tinha bastante Umbanda, a Umbanda já estava razoavelmente consolidada aí em suas várias manifestações. Você não imagina na década de 50, a forma como as pessoas se vestiam, a forma como as pessoas falavam, a forma como as pessoas agiam. Você ir num terreiro de Umbanda e ver uma mulher incorporada daquele jeito lá, toda. Nossa Senhora, gente, aquilo era o cúmulo. Aquilo nem para vivo e nem para morto não era compreensível. As pessoas simplesmente não aceitavam. E só que com isso, a partir falei da década de 50, porque na década já de 60 foram muito fortes os movimentos, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, de conquista de direitos para as mulheres, né? Revolta de movimentos de libertação da repressão, principalmente representação feminina, né? Aquele padrão comportamental de que a mulher tinha que ser assim, criar os filhos assim, fazer assim. Eu até mandei para o Gustavo um dia, gente, eu recebi nas redes sociais uma cartilha, tá? Era uma apostila, como se fosse uma cartilha da década de 50, ensinando como as esposas deveriam se comportar. Que eu li com o meu marido, né? Ele falou que eu não obedeci. E eu fui ler com meu marido, estava lá, que a mulher, quando chega em casa o marido, a casa tem que estar limpa, os filhos têm que estar de banho tomado, a mulher tem que estar de banho tomado, com uma fita no cabelo, sempre assim, extremamente arrumada. Quando ele chegar, ela tem que tirar os seus sapatos, servir-lhe uma bebida reconfortante para que ele possa relaxar. E não deve a mulher falar sobre os problemas do dia a dia para não sobrecarregar o marido. Né? Então, ela deve estar sempre disposta, bem-humorada. Eu fiquei lendo aqui. Gente, eu amo ver essas coisas. Aí eu comecei a ver aquilo, eu olhei pro meu marido, assim, eu falei assim, olha lá, o povo tá morrendo. Gente, é sério, existe, eu vou mandar, se eu achar, eu vou mandar para vocês. Aí eu olhei aquilo, eu falei, você não tá na década de 50, né, meu amor? Você sabe, ele se matou de rir, tá, gente? Olha, se existe uma pessoa que não é, assim, pessoa menos machista que eu conheço na vida é o meu marido. Então, assim, mas foi, a gente, lógico, a gente se diverte, mas aquilo era uma realidade. Agora, vocês imaginem que foi criado na década de 50, tá? Ou quem era adulto, vamos colocar aí uma jovem esposa, com seus 19, 20 anos, que já era uma mulher, né, casada de velha, então, tendo que se passar por tudo isso, por toda essa situação, e era imposto, tá? Imposto esse padrão de comportamento, e aí na década de 60, não, parou, aí foi aquele rompimento, e aí desandou, a mulherada faz o que quer, e aí veio aquela, sabe assim, quando fica muito reprimido e extravasa como se fosse uma represa, que foi o que aconteceu na década de 60 e 70, né?
Então, assim, os padrões comportamentais e a relação social da mulher nesse período, no último século, foi extremamente conturbada, tá? Tudo que eu estou colocando para vocês contextualizarem o que era entrar num terreiro de Umbanda e encontrar com uma entidade dessa. Como as pessoas interpretavam uma entidade dessa. Pior, como as pessoas interpretam hoje a entidade pombagira. Eu me recordo muito bem, nas primeiras giras de esquerda, ou logo que eu comecei a incorporar, logo no início que eu comecei a incorporar a pombagira, eu percebia nitidamente o ambiente. Então, eu incorporada, eu percebia que durante a gira de Exu, que era sempre antes, começa com Exu, e depois chamava as mulheres, né? Arreda homem, que aí vem mulher. E aí, nos homens, que eram os Exus, fazia fila, era aquele monte de gente, nossa, despencava gente. Gira de esquerda é normal, vocês sabem, né? Despenca gente tudo quanto é lugar. Uma pedilança de coisa para Exu. Aí, quando virava para Pombagira, quando vinham as mulheres, o povo espirrava, sumia. Na grande maioria das vezes, esvaziava. E eu achei aquilo no início extremamente estranho. Mas como eu não entendia direito o que estava acontecendo e não conhecia, eu preferi fazer como eu sempre faço, observar, prestar atenção. Num primeiro momento, eu achei que fosse medo. E depois eu achei que fosse simplesmente diminuição. E aí, quanto mais eu observei, eu vi que era um pouco de cada. Isso eu estou falando no terreiro que eu frequentava. Mas isso não é incomum, tá? Em outros terreiros. Não é regra, mas não é incomum, isso acontece muito. E aí eu percebi que era um pouco de cada. Por que um pouco de cada? Eles tinham medo. As pessoas tinham medo do que Pombogira podia dizer. As pessoas tinham medo, principalmente os homens tinham medo de entrar para ser atendido e Pombagira dar em cima deles. Então, tinham medo da sensualidade de Pombagira em um primeiro momento. Então, não era medo delas enquanto força da esquerda, era medo da sensualidade que elas traziam. Medo que a Pombagira fosse estar em cima de alguém. Isso eu sentia, tá? Ninguém me falou, isso eu sentia. E, em um segundo momento, era minimizar. Era minimizar a força de Pombagira. Ah, o bom é o Exu, porque o Exu é bom, ele é forte, ele faz isso, aquilo. Ah, e essa mulher aí fica só conversando, dando risada, falando esses negocinhos. Então, eu sentia no ambiente a emanação do pensamento da assistência. E isso perdurou bastante tempo. Em algumas giras eu ainda percebo isso, tá? E hoje, um pouco mais diferente, nossa tenda tem um perfil um pouco diferente em relação a isso. Por quê? Porque é dado um tratamento, além de um tratamento igualitário por parte do nosso chefe, tá? As entidades vêm e assim, ou atende todo mundo, ou não atende ninguém, tem assim, não tem uma hierarquia, só Exu atende, Pombagira não atende, tá? E obviamente vocês estudam, gente, todos nós estudamos, então nós temos uma tendência a não incentivar esse tipo de pensamento. Isso acaba vibrando na nossa corrente. Não estou dizendo que a nossa casa é melhor que a de ninguém, não, tá, gente? Só estou dizendo para vocês entenderem e contextualizarem. Só que mesmo com todos esses problemas, lá no primeiro capítulo, ele fala, o Rubens Saraceni fala da popularidade de Pombagira. Porque, assim, com certeza é a entidade mais popular da esquerda. Antes, eu me lembro, muito antes de conhecer, de saber nome de Exu, eu já sabia que existia Pombagira. Por quê? A Pombagira, eu não tinha nem ideia de Umbanda, de nada, mas eu sabia que Pombagira usava aquela saiona vermelha e preta.
dava umas gargalhadas. Eu sabia que era associado, eu tinha uma associação, pelo menos, né, desse estereótipo. Pombagira é extremamente popular, gente. É extremamente popular, né? Primeiro, porque ela atende, ela aconselha, ela ouve as pessoas, especialmente em relação aos seus problemas amorosos, né? Cuidado, vou explicar isso depois. Pombagira, então Pombagira só trata de amarração amorosa? O silêncio. Não, né, gente? Pelo amor de Deus, não é disso que a gente está falando. Estou repetindo as palavras do autor, já vou desenvolver. Tá? Só que daí, o Rubens Saraceni coloca muito pontualmente que, junto com as manifestações de Pombagira, vieram também os males congênitos, ou seja, o mal que vem junto, que acompanha tudo que é poderoso. Abuso em nome da identidade, pedido de joia, de perfume caro, veste cara, enfeitada, oferenda caríssima, assentamento luxuoso, ostentativo, né? Cobrança de trabalhos, né? Então, assim, recebem dinheiro. Então, assim, a pombagira serviu como desculpa porque as pessoas, inclusive, exteriorizassem os seus comportamentos desviados no campo da sexualidade. Então, para que pombagira serve enquanto essência? Ela esgota o íntimo das pessoas negativadas por causa de decepções e frustrações, principalmente amorosas, tá? Então, nós temos o quê? Esgotamento, drenagem, limpeza de energias, compulsões e desvios ligados ao sexo. Também, entre outras, a gente vai ver várias atribuições. Ela não serve para valorizar as suas compulsões sexuais. Ela não serve para validar os seus desvios sexuais. É justamente o contrário. Ela vem para te esgotar. Como que ela faz isso? Ah, meu amigo, de tantas formas. Às vezes, expondo. Ah, pombagira expõe o médium às vezes? Sim, às vezes sim. É preciso para que o médium se conscientize do seu desvio. Gente, eu sempre falo para vocês, uma das sombras mais difíceis de se livrar, de se lidar, de se compreender, são as ligadas aos vícios, aos desejos sexuais. São as mais difíceis de serem tratadas. Elas pegam o íntimo das pessoas. E de uma forma tão forte, tão intensa, é muito difícil. De todos, bom, só para vocês entenderem, de todos os tipos de crimes que acontecem, que a gente tem na nossa legislação penal, talvez um dos crimes mais difíceis, ou chamados de irrecuperáveis ou intratáveis, são os crimes de cunho sexual. Porque é uma tendência do espírito muito forte. É difícil, com a simples conscientização, você conseguir retirar aquele desvio sexual. Tá? Já vou falar sobre isso, tá, Flávio? Preconceito de homem receber pombagira. Vou falar sobre isso também. Talvez não vai ser hoje, tá? Vou falar na semana que vem. Agora eu falo uma coisa importante para vocês, porque tem muita gente que precisa, inclusive, escutar isso daqui. Quando eu falo vício, desvio sexual, eu não estou falando de sensualidade. Sensualidade é algo natural, mais intenso ou menos intenso em alguns ou outros. Entende? Isso não tem nada a ver com a homossexualidade. Pelo amor de Deus,
Homossexualidade, ai, gente, quando eu era... Não vou atribuir isso ao kardecismo, ok? Mas eu estava em um ambiente kardecista, com pessoas kardecistas, lendo livros kardecistas. E essas pessoas discutindo e brigando e falando que a homossexualidade era um desvio do espírito, que a pessoa vinha desviada e por isso que ela era homossexual. Ai, claro, ela tem que ser acolhida, tratada, né, amada como o nosso irmão. Ai, gente, aquilo, eu era kardecista ainda, tá? E aquilo eu levantei da mesa e falei, vocês estão louco, gente, parou com isso. Eu falei, o que é errado, o que é desvio sexual é a promiscuidade, é a putaria. Desculpa a palavra. Não tem nada a ver, e homossexualidade não tem nada a ver com isso. Eu já quebrei a mesa lá e falei, pode parar. Onde já se viu? Né? Então, quando eu falo aqui de desvio sexual, quando eu falo de vícios sexuais, pessoas que não conseguem se controlar em relação à sexualidade. Lembra que na semana passada eu fiquei indignada, eu falei, ué, como é que pode? Tem gente que não pode ver uma pessoa com um decote assim que já tá, ai meu Deus, o decote, o peito. Ah, gente, para com isso. Tem uma coisa errada com você. Para com isso. A sexualidade é algo natural. Isso não quer dizer que você vai fazer sexo em público. Vocês estão entendendo a diferença? Mas eu não me escandalizo com o sexo, com a sexualidade. Isso não me altera, porque é algo para mim natural. Algumas pessoas são mais sensuais, outras não. Uma pessoa que tem a sexualidade equilibrada, ela trata isso com naturalidade. Entende? Algumas coisas, eu estou traindo a minha esposa. Isso é falta de caráter, né? É a falta de caráter. Estou enganando, estou mentindo, estou magoando a minha esposa porque estou traindo ela. Entende? E eu não consigo me controlar no meu impulso sexual. Por quê? Porque eu não posso ver um par de saia que eu vou dar em cima da mulher. Entende? Isso é desvio sexual. É uma fraqueza do teu espírito. É do teu mesmo, que não é do meu, não. Dessa vez eu não vou. Meu pai sempre fala para mim: para de falar na terceira pessoa. Não, mas dessa vez eu vou falar. Entende? Porque não é. Então a pessoa não consegue se controlar. Isso é falta de caráter no aspecto sexual. E não é só atitude, tá, gente? É pensamento. O desejo se manifesta, em primeiro lugar, no pensamento. Então, tem muita gente santinha, muita gente boazinha. Olha, maravilhosa, que tá lá, não faz nada, não apronta nada, mau pensamento, meu amigo, tá literalmente tirando a roupa do outro com o pensamento. Qual que é a emanação dessa pessoa? Exatamente igual a outra que se entrega, entende? Então, e é um vício, a pessoa não consegue, assim como a comida, assim como a droga, como tantos outros. A pessoa não consegue se controlar diante daquele aspecto, que é chamado do sétimo sentido da vida. É um sentido muito intenso. Então, Pombagira vem tratar desse aspecto, tá? E eu vou falar uma coisa para vocês. O livro fala, né, dessa negativação, que ela esgota o íntimo das pessoas, negativado com essas frustrações do amor, e isso é muito incompreendido pelas pessoas. Porque uma boa parte das pessoas traz frustração amorosa, traz frustração sexual, sabe? Seja por criação, seja por casamento, sabe? Uma série de fatores que levam as pessoas a serem frustradas sexualmente. E aí as pessoas tendem a achar que tudo é pecado, que tudo é feio, que sexo não pode, entendeu? Ou então descambam, vira uma putaria, sabe? Assim, é um sexo irregrado, irrestrito, sem valor, banalizado. Então vai para os extremos, ou muito limitado, ou ilimitado, como se aquilo fosse banal. E não é nenhum nem outro caso. Eu vou falar uma coisa para vocês importante, porque nós temos muitos filhos e filhas, não só dentro da nossa casa, mas em muitas casas que precisam do tratamento de pombagira.
eu fui dar importância para isso com a atuação da Senhora das Almas, que é a pombagira que eu trabalho. Eu vou olhar aqui no grupo e eu posso falar assim de vários filhos que ela tratou, e junto com esses filhos que ela tratou, ela me mostrou, me conscientizou e me tratou também. Eu fui junto com ela, entendendo a importância de se esgotar o negativo sexual, a importância de se tratar da sexualidade de forma natural, de forma amena, e o quanto que o desequilíbrio sexual, seja ele em que grau for, ele torna as pessoas tristes, amargas, deprimidas, o como isso impede a felicidade das pessoas, como isso impede a plenitude das pessoas. Seja, e assim, seja por trauma, ela já tratou trauma, sexual né, das pessoas, trauma provocado por relacionamento, sabe assim, relacionamento que termina, ou a pessoa teve um relacionamento abusivo. Então, e ela inclusive diz, ó, é um tratamento, vão ficar várias semanas ou meses, conforme for o caso, e foi tratando. Ah, é um processo de cura, mas é um processo de cura, gente. Ele é tão eficiente, e quantas vezes ela não chorou junto com a pessoa? E eu junto, dela sentir a dor que aquele problema que tinha um fundo sexual causava. Entende? Seja por relacionamento abusivo, que a pessoa ficou traumatizada, não conseguia se entregar um relacionamento da mesma forma, né? Então, assim, de A a Z, tá, gente? Pessoas, assim, pessoas que não conseguem expressar sua sexualidade por terem sido reprimidas demais. Existem pessoas, gente, que tiveram uma criação tão rígida, e isso afeta a forma que as mulheres, principalmente, se expressam. Os homens também, já vou chegar lá, tá? O Flávio perguntou, mas principalmente as mulheres. Por quê? Ah, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, mulher que presta não faz isso, mulher que presta não faz aquilo, e você é criada assim. Aí, quando a mulher casa, que em tese ela tem uma obrigação sexual, olha só o que eu vou falar, tá, gente? Vamos prestar atenção. Quando a mulher casa, essa mulher reprimida, casa, e em tese ela tem uma obrigação sexual com o marido, gente, gera um conflito danado, porque não pode, sexo errado, é pecado, blá, 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 blá. Aí quando ela casa, ela tem que fazer aquilo. Mas ela tem que fazer aquilo, é aquilo mesmo, é um negócio danado. Ela tem que fazer aquilo para o outro. O sexo é para o marido, é uma coisa que é uma obrigação dela para o marido. Gente, que mulher é feliz desse jeito? Fala para mim, qual mulher pode ser feliz deste jeito? Nenhuma. Eu estou falando de homem e mulher, tá, gente? Porque, assim, são os estereótipos criados. E isso, gente, é tão arraigado, mas tão arraigado, e influencia a gente de uma forma. Qual é o preconceito mais arraigado no nosso espírito? Muito se fala sobre racismo, racismo estrutural, da cor de pele, etc., movimentos e blá, blá, blá. Sim, com certeza, não estou desmerecendo. Mas qual é o maior preconceito que nós, enquanto sociedade, temos, e qual é o mais antigo? É o preconceito em relação à mulher. Não é o preconceito de cor. O preconceito milenar é em relação à mulher. Milênios e milênios e milênios, a mulher é tratada, entendida, considerada inferior. Nós aprendemos assim. Isso fica incrustado no nosso espírito. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque em um momento ou outro, todas nós mulheres
Já fomos, ou podemos ter sido, provavelmente fomos, espíritos masculinos, em corpos masculinos. Em algum momento, nós aprendemos, cultivamos e dissipamos este preconceito também. Ah, então hoje você nasceu mulher para pagar? Ah! Gente, pelo amor de Deus, né, gente? Essa história de nascer mulher para pagar os pecados. A gente nasceu para ser feliz. Deixe isso bem claro. Ninguém está pagando pecado, ninguém aqui não. A gente reencarna, abençoadamente transformados por Nanamburuque para esquecer e para ter uma nova chance. Hoje, eu, enquanto mulher, em outros momentos, enquanto homem, por que eu falo isso? Porque todos nós temos dentro de nós a essência do feminino e do masculino. Isso se externa na nossa personalidade, nos nossos traços de caráter, isso externa nas nossas escolhas, entende? Então, nós não somos nunca completamente homens ou completamente mulheres. E eu não estou dizendo isso por causa de sexualidade. Isso não tem nada a ver com sexualidade, entende? Vão tirando. A questão sexual, de manifestação sexual, é um outro assunto, é um outro aspecto, é outro tratar. Eu estou falando aqui enquanto essência humana, homem e mulher. Às vezes externamos ou sentimos mais masculinos, às vezes mais femininos. Eu tenho hoje um corpo de mulher, sinto atração sexual por homem. É uma parte, a sexualidade é uma outra coisa, mas a minha personalidade é altamente masculina. A forma de pensar, a forma de raciocinar em alguns aspectos. Então, estão observando em vocês? Assim como alguns homens, hoje, homens, então não tem nada a ver com sexualidade, tem a ver com personalidade. Homens que têm em si o feminino e o masculino, mas que têm direções, que têm afinidades, sentimentos, voltados mais para o feminino. Então, quando a gente fala que o homem precisa encontrar o seu feminino, e aí, gente, o preconceito é tão grande. O homem precisa encontrar o seu feminino, e isso, Angélica, é energia do yin e yang, é o equilíbrio, né? Então, quando eu falo do homem encontrar o seu feminino, é de encontrar essas nuances no seu ser, na sua personalidade. Não tem nada a ver com sexualidade. Não tem nada a ver com usar saia, usar roupa de mulher. Entende? Estou falando de traços da personalidade. Entende? E isso é extremamente saudável, ter equilíbrio. Enquanto mulher, eu faço a mesma coisa. Então, eu, com traços de personalidade, percepção feminina e masculina, busco o equilíbrio do meu feminino e do meu masculino. Não tem nada a ver com sexualidade. Mas o que acontece? Em alguns casos, os extremos, que nunca são saudáveis, eles acabam gerando conflito. Então, eu tenho casos de homens muito reprimidos e cobrados. Você tem que ser homem, homem não chora, homem sustenta a casa, homem faz isso, homem faz aquilo. São imposições desgraçadas para o homem, gente. Você tem que ser assim, você tem que ser forte, você tem que isso, você tem que aquilo. Então o homem vai reprimindo, reprimindo, reprimindo. Gente, tudo que é reprimido em algum momento vai extravasar, tá? Você pode esquecer. Você não leva isso de boa. Ninguém leva isso de boa. A mesma coisa da mulher. A mulher vai reprimindo, reprimindo, reprimindo. Uma hora adoece, dá um tilt, dá uma surtada, larga tudo, vai embora. Entende o que eu tô falando? Isso não é equilibrado. Então a gente tem que procurar, primeiro, conhecer os nossos lados, feminino e masculino,
para que eles entrem em equilíbrio. E a incorporação de pombagira, gente, não ajuda. Ela acelera que nem um foguete supersônico. Quando você sente aquela energia liberta, livre de pombagira, aquilo impregna. Você fala, nossa, eu, enquanto mulher, é assim que eu deveria me sentir. Eu fecho o olho, eu sinto. Quando eu estou incorporada com ela, é como se o meu estado mulher entrasse no natural. É assim que eu deveria me sentir enquanto mulher. Plena, livre, consciente. Ah, putaria? Não, gente, eu não estou falando de putaria, pelo amor de Deus. Nem toda pombagira é prostituta, para com isso. Algumas são mais sensuais do que outras, tá? Mas isso não é o importante. Depende da força, da atuação em que elas estão trabalhando. Algumas são mais, outras são menos. Não é uma melhor, uma pior. Entende isso? Mas a sensação enquanto energia feminina que aquilo te traz é único. E olha, gente, eu vi, lógico, não vou falar o nome, mas eu vi uma manifestação, assim, de uma pombagira que me marcou muito. Porque é de uma pessoa que eu sempre gostei, admirei, tenho o maior carinho, querido, mas sabe quando você sente a pessoa assim, ó? Sempre senti aquela pessoa lá no íntimo, assim, alguma coisa na pessoa assim, sabe? Pessoa meio doída, meio, sabe, assim. O dia que a pombagira dessa pessoa veio, essa pessoa mudou, que era um semblante que eu enxerguei junto com a pombagira, foi uma coisa tão linda, tão maravilhosa, tão libertadora, é como se a pessoa fizesse assim, ó, pá, deixasse sair aquela energia boa, bonita dela, se ela se soltasse, se libertasse. O que eu desejo para todos os meus filhos e filhas no terreiro é que todos vocês possam sentir isso. Eu desejo de coração. Eu quero que vocês todos sintam isso todas as giras, ou em uma gira na vida, pelo menos, para vocês terem um gostinho que é libertador. E aquilo é maravilhoso. Eu via na pessoa e eu não enxerguei, mas a pombagira via a pombagira da pessoa e ela era maravilhosa de linda. A pombagira, nossa, que linda, que linda, que linda. E aquilo foi muito marcante para mim. Justamente porque aquela sensação de libertar certos sentimentos reprimidos. E a gente reprime sentimento, e por que a gente vai no psicólogo? Lascado precisando de psicólogo. A gente precisa, a gente reprime todas as coisas. Por criança, e não vai culpar pai e mãe, não, tá, gente? Já passamos dessa fase também. A gente foi criado dessa forma. O pai e a mãe dão o melhor que eles têm, ué. É o que eles tinham pro momento, não é assim? Eles criaram a gente assim. Não adianta culpar. Ai, a sociedade, o pai e a mãe reprimiu. Ai, o pai e a mãe ensinou. Tá bom, gente, agora vocês estão tendo consciência. Vamos se libertar dessas coisas. Dessas coisas que nos limitam. Para o homem, pior ainda. Porque Deus me livre e guarde um homem incorporar pombagira. Você sabe qual é o mais comum escutar? Que a pombagira é a força do demônio que vem incorporar no homem para fazer ele virar homossexual. Quantas vezes vocês já me escutaram isso? Ah, porque o homem é aquele ali, ó, meio boiolado ali, ó. Ele tem pombagira que fez isso com ele. Vai lá na igreja que eles tiram esse pombagira, o cara vira macho na hora. Ai, gente, chega até a dar um repuxa de tanta barbaridade. Mas vocês já escutaram isso muitas vezes. Por quê? Isso é uma falta de firmeza de quem se é. Pombagira incorpora em homem. Ah, sempre tem que incorporar? Não. Alguns homens não vão incorporar pombagira. Não tem problema. Tem gente que não incorpora todos os dias, gente. Para com isso. Mas alguns vão incorporar, porque alguns homens vão estar mais afins a receber esta parte feminina interiorizada. Entende? E isso vai ser tão libertador quanto para uma mulher.
Porque um homem seguro do seu lado feminino é um homem seguro. Quem é seguro não ataca ninguém, gente. É simples assim. Um homem seguro do seu equilíbrio com o feminino, ele não precisa diminuir a mulher, ele não precisa atacar, ele não precisa enjaular a mulher num estereótipo. A mulher segura do seu lado feminino, ela não precisa se impor enquanto mulher, que eu acho também bem ruim, tá? Eu acho horrível as feministas tresloucadas, que morte aos homens, os homens não prestam, Eu acho isso péssimo, também é um desequilíbrio. A mulher segura, ela, da sua feminilidade, do seu lado feminino, ela não precisa impor a sua feminilidade, seja por intermédio de sexualidade exacerbada, seja por meio de promiscuidade para provar que é livre, entende? Então, as pessoas equilibradas e seguras destes dois lados, elas não têm esses comportamentos que chocam, que ferem, que machucam, e com certeza a gente se afasta daquilo que nos é essencial, que é o ser feliz. Entende? Então, essa energia, isso é só o começo do pensamento de Pombagira, para que vocês possam entender que feminino e masculino é algo natural. Uma outra frase para a gente ir encerrando, uma outra frase que todo mundo fala: homens e mulheres são iguais, luta pelos direitos. Gente, os direitos são direitos. Direito de mulher, direito de homem. A Constituição assegura. Todos nós temos os nossos direitos. E eles têm, obviamente, isso para mim é uma coisa básica, nem se discute. Equiparação de salários, espaço, tudo. Isso é óbvio, isso é o mínimo. Agora, para que a gente vai trabalhar igualdade de homem e mulher? Homem e mulher são iguais? Claro que não. Então realmente a mulher e o homem são diferentes? São, gente, são diferentes fisicamente, são diferentes emocionalmente, psicologicamente. É da natureza e é preciso ser assim, para que haja equilíbrio. Eu preciso ter formas na criação diferentes para que haja um equilíbrio. E junto com tudo isso, eu ainda tenho as nuances de mulheres com muitas características masculinas e de homens com muitas características femininas. Porque isso também é natural. Lembrem-se da diversidade da criação. Homens e mulheres não são iguais, eles são equivalentes em importância na natureza, em tudo. Entende? E eu não estou falando de procriação. Homem e mulher são importantes, porque sem homem e mulher não tinha a raça humana, não tinha, como se só a geração de fecundação física, né, fosse importante. Ela é fundamental para a nossa existência enquanto ser humano, mas eu não estou falando só disso. Eu estou falando de equilíbrio da vida. Então, os homens geralmente são mais racionais e as mulheres são mais emocionais. Vocês imaginem se fosse todo mundo racional e zero emocional. O homem é mais instintivo, a mulher é menos instintiva. Instintos primários de violência, de coisas. São características que os psicólogos, os antropólogos vão falar, né? Lógico, cada um, né, com a sua, não estou dizendo que é regra, tá, gente? Não é isso. Mas a gente está falando de um equilíbrio. E a gente precisa entender que esses dois lugares são equivalentes para a existência deste plano material, enquanto plano material diverso. Isso é maravilhoso, é bonito. E isso, para mim, ajudou
a minha pessoa hoje, enquanto mulher, meu espírito enquanto mulher, cheio de conflitos, porque, gente, se existe uma coisa que mulher tem é conflito. Ai, Jesus amado. Eu tenho consciência, tá? Vocês não me xingam, não, mas eu tenho consciência. Como eu disse, as minhas características íntimas são muito masculinas, por isso que eu tenho certas coisas que eu tento me aproximar e me feminilizar com algumas coisas. Por quê? Porque na minha cabeça tem muitos momentos que eu me vejo e falo, nossa, gente, eu sou muito pensamento igual ao homem, ou como o homem é colocado, sabe assim? Aí você fala e você enche de conflito. E mulher tem conflito. E tem hora que eu acho que é físico. Porque eu falo, gente, a minha cabeça não está pensando nisso, é o meu corpo, não é possível. É este corpo de mulher que tá me intensificando o conflito, né? Conflito de emoção. Ai, gente, isso é muito. É o lado feminino que contrapõe. Isso não é ruim, isso é bom, tem que ter. Tem que ter para a gente se conhecer, entende? Então, são questões muito boas para a gente pensar, para a gente trabalhar e a gente prestar atenção. Aí, gente, vocês vão me dar licença. Aí, quando você vai para o terreiro, tem uma incorporação de pombogira e você fica prestando atenção no se ela está dando em cima de homem, nas porcarias que. Ah, gente, aí se mata eu. Porque a gente tá. O que é importante? O que é importante são coisas tão mais profundas, tão mais bonitas, tão mais úteis para a gente, enquanto médium, enquanto umbandista e enquanto ser humano, que elas estão tentando falar. E a gente fica lá, pensando nas futilidades, olhando a roupa, a saia mais bonita. Ah, pelo amor de Deus. Aí vocês dizem, ai, mas olha, aquela mãe de santo lá tem um closet cheio de roupa só para pombagira. Ô, gente, quando vocês veem um negócio, eu estou falando que eu vi agora, tá? Quando vocês veem um negócio desse, o que vocês pensam? É marmotagem? Que é chama de marmotagem, né? Quando a pessoa está fingindo. Às vezes não. Mas é uma falta do que fazer, né? É uma preocupação com o supérfluo que distancia tanto da Umbanda. A Umbanda não é para ser simples, é para ser acessível. Agora, que pombagira é essa que tem lá um closet de 50 mil reais em roupa? Vocês falam que tem uma coisa estranha, né? Lógico que tem, gente. Esse excesso de luxo, esse excesso de vaidade, isso eu tenho absoluta certeza que é do médium, mas isso 100%, eu não preciso nem chegar lá, pôr a mão em nada, não preciso conhecer. Tá julgando? Não, gente, é bom senso. Uma gira? Não, não tem nada disso. Eu vou falar para vocês, quantas roupas a minha pombagira pediu? Zero, nenhuma, nunca pediu absolutamente nada. Eu fiz uma roupa, porque todo mundo, né? Tem que fazer uma roupa, uma saia, né? Faz uma saia para ela. Eu fiz uma saia em respeito até, né? Para ela usar uma saia, mulher, é o estereótipo, então tinha que ter uma saia. Eu fui lá e fiz uma saia. É a mesma saia que eu tenho há 10 anos. Quantos perfumes ela me pediu? Um. Quantas vezes eu usei? Eu não uso nada, gente. Eu não uso as coisas dela. O perfume fica lá, junto com as firmezinhas dela. Fica lá, só que ele faz 10 anos também. Tudo tem 10 anos. Foi uma única vez que ela pediu, fui lá, coloquei. Ah, tem pombagira que pede mais coisas? Sim, porque tem algumas que precisam de outros elementos para trabalhar. Mas, no geral, não vai ficar pedindo nada, não, gente. Para com isso. Festa de aniversário de pombagira, nossa, ai, Jesus amado. Ai, eu vejo essas coisas, me dá até uma overdose, assim. Entende? Vão pelo bom senso. Quando você vê um negócio desse, fecha os olhos. Quando você vê essas coisas muito, sabe, cheio de periquitadas, assim, de pombagira, fecha os olhos, presta atenção na mensagem. Não olha a imagem. Qual que é a mensagem? O que a pombagira está falando? O que ela está pedindo? O que ela está ensinando? Muito cuidado com as aparências, que tem a ver justamente com o que eu falei para vocês na semana passada. Não se escandalize, nem para o bem, nem para o mal. Quem se escandaliza com pombagira tende a se lascar, nem para o bem, nem para o mal.
Porque às vezes certas atitudes, aos nossos olhos humanos, limitados, certas atitudes podem parecer chocantes, mas na verdade aquilo tem um fundamento, tem uma razão de ser. Então, muito cuidado, observem com a mente, não com os olhos. Entende? Observem, sintam a vibração, sintam as coisas para vocês conseguirem compreender cada vez melhor. Eu vou voltar na semana que vem, a gente vai lá para o capítulo 2, que ele vai iniciar a falar das lendas, algumas sutilezas ali do mistério de Pombagira, tá? Se tiverem perguntas, se tiverem alguma dúvida, vocês coloquem, por favor, mas hoje eu quero que vocês pensem. E quem não assistiu o vídeo da semana passada, assista, porque é importante, aquilo vale para todos, ok? Fiquem com Deus, uma boa noite e um bom descanso a todos.